Olá, meus queridos podcastianos. Eu sou o Rei Dias e vamos iniciar mais um TikTok. E já quero agradecer de antemão, na moral, e só vai. Ele entende tudo sobre TV e hoje vai falar sobre os melhores e piores do ano. Com vocês, o colunista da Folha, Thiago Stivaletti. Sejam bem-vindos. Obrigado, Rei. Prazerzão estar aqui. Obrigado, gente. Eu que agradeço imensamente. A gente tem muita coisa para conversar aqui. Então certeza. vocês já fiquem atentos, inscrevam-se no canal. O canal de cortes vem bombando e eu quero agradecer imensamente. Estamos também no Spotify e todas as plataformas verticais. Ó, Thiago, obrigado pela presença. A gente vai fazer aquele resumão da retrospectiva de 2025. Vamos lá. Tá? E dar uns spoilers sobre esse ano na TV. Mas antes, eu quero entrar um pouco no resumo de você trabalhando na Folha. Como é o seu dia a dia? Passa pra gente aí. Vamos lá, meu dia a dia, eu sou colunista do F5, que é o site de cultura pop e entretenimento da Folha, né? A gente aborda muito o universo das celebridades e tudo que tá rolando, principalmente em televisão e TV aberta. E eu sou autônomo, né? Como muitos dos meus colegas jornalistas hoje em dia. Então, trabalho em casa e eu faço 3 colunas por semana para eles. Publico às segundas, quartas e sábados. Então, a parte de texto, de escrever o texto, é algo que me ocupa ali não muito tempo, 1h30 para cada texto, mas o principal, fundamental é ver tudo, né? Então tem que estar o tempo inteiro ligado nas novelas das 6, das 7, das 9, novelas no streaming, séries, filmes também, tudo que tá rolando. Então o consumo de produtos culturais ao longo do ano é grande, é maciço. Então chega agora no final do ano, tem que dar aquela leve descansada. Então já viu, galera do TikTok, já fiquem atentos, porque a gente vai falar das tendências, porque vai mudar muita coisa para 2026. Sim. Você vai entregar pra gente aqui hoje. Tá bom. E vamos falar o resumão desse ano e vamos também um pouco na linha do tempo. Como iniciou essa parada sua assim com a TV, de acompanhar desde muito cedo, antes de entrar pro jornalismo? Olha, Rei, acho que a minha história, a minha infância é meio parecida com a sua, pelo que você já me contou aqui. Foi aquela criança dos anos 80, na frente da televisão, pai trabalhava em São Paulo, eu morava em Santos, então meu pai só chegava à noite, minha mãe saía para dar aula, então a TV foi muito babá eletrônica, né? Eu ficava na frente da TV, vendo novela principalmente. A gente via tudo, né? A gente via até o Jornal Nacional, as notícias mais cabrosas, anos 80 e 90 não tinha muito filtro, né? A gente, criança, via violência, via sexo, tudo que passasse na frente da TV, a gente estava consumindo meio sem filtro. Então, eu via... Eu lembro muito, assim, 1985, que foi um ano muito chave da minha infância, que eu tinha 7 para 8 anos de idade, e foi um ano de ouro das novelas da Globo, assim. Foi um ano que, às 6 passava A Gata Comeu, que é uma novela que marcou a infância de todo mundo, às 7 passava Tititi, que era uma super novela de comédia, e às 8 Roque Santeiro, que é, talvez, a primeira ou segunda maior novela da Globo. Então, eu acho que é um ano que qualquer criança que passou na frente da Globo meio se encantou pelas novelas e ficou com esse vínculo afetivo com as novelas até hoje, assim, né? Muitos amigos foram abandonando, né? Muitos pararam de ver novela, mas você sempre acha um ou outro que continuou um pouco esse vínculo afetivo, assim. Cara, você foi lá no Túnel do Tempo, gostei, A Gata Comeu. Cara, eu assisti, bicho. É uma novela que pegou as crianças, né? As crianças têm uma paixão por A Gata Comeu até hoje, assim, é muito louco. E Roque Santeiro, nem precisa falar, aquela negócio do mistério, Exatamente. as músicas de Zé Ramalho ali, a trilha sonora bateu pesado. Isso, personagens inesquecíveis, né? Senhorzinho Malta, Viúva Porcina, as novelas de cidadezinha do interior, que é algo que marcou muito a nossa infância. Marcou muito, muito mesmo. E a Tititi é aquela parada das 7, né? A novela das 7, que a galera é padrão. Isso. Desde aquela época que já vinha com esses roteiros da novela das 7. Isso, não, era a novela passada no mundo da alta costura e a grande rivalidade entre Victor Valentim e Jacques Leclerc, né, Reginaldo Faria, Luiz Gustavo. Era a época de grandes atores, como a gente tem muito menos hoje em dia, né? A novela da Globo hoje, seja das 6, das 7 ou das 8, ela tem no máximo 2 atores veteranos por novela. Na época eram todos grandes atores de teatro, né? Não tinha tanto padrão da beleza, então eram atores não necessariamente bonitos, mas grandes atores de teatro. Então isso faz muita diferença, né? Eu ainda gosto de ver novela antiga para ver o padrão de atuação, assim. Cara, você falou uma coisa também bacana, né? O padrão da beleza. O negócio era mais raiz mesmo. Sim.
Sim. Então, tipo, que nem a gente viu o Sasamu Tema. Isso. Tipo assim, ser um protagonista e não tem nada de beleza. Nada. Era com a Maitê, não era? É. E aí faziam, tipo, né? Ela se encantou, aquele amor singelo, aquela Sim. parada mais... Sim. É até meio estranho a gente falar, né? Atores que não eram tão bonitos, mas é fato, assim, né? Lima Duarte, Ari Fontoura, Paulo Gracindo, super ator de teatro, o cara foi o Bem Amado, o Dorico Paraguaçu, não eram atores conhecidos pela beleza. E hoje em dia você tem mais esse padrão, né? Que começou no final dos anos 90, se fortaleceu nos anos 2000, e hoje é o padrão mesmo, né? Tem que ser bonito, então você tem um ou outro ali que sai do padrão. Agora vamos pra Vale Tudo. Sim. A gente vai brigar aí com a questão antropológica dos anos 80 para 2025. Sim. Fala o que destacou, o que não destacou. Levanta sua crítica aí. Nossa, foi uma novela absolutamente polêmica, né? Muitos questionamentos, muitas mudanças no texto, muita gente, assim, pessoas ali, mais ou menos da nossa geração 40 a mais, que não viam novela há muito tempo, pelo menos desde a Avenida Brasil, desde 2012, estavam sem ver novela e falaram, bom, vou ver Vale Tudo, porque é a grande novela, né, a grande novela icônica que marcou a história da Globo, e é muito louco como até as novas gerações, o pessoal 20 e poucos, 20 e pouquinhos, mesmo que não tenham visto a novela original, que já estava no Globoplay, já tinham ouvido falar de Vale Tudo. Eu tenho uma cena que ficou na minha cabeça. Eu fui no cinema um dia, no Cine Sesc, ver um filme, e eu vi um casal, geração Z, ali, 19, 20, 21 aninhos, e a menina tava com o celular vendo a primeira chamada do remake de Vale Tudo e comentando com o namorado assim, olha isso, a mãe vende, a filha vende a casa da mãe e foge com todo o dinheiro pro Rio de Janeiro, que absurdo. Eu falei, olha isso, uma pessoa de 20 e poucos anos que muito provavelmente não viu nenhum capítulo da original, mas já estava fisgado por aquela história, já estava querendo ver o remake. Então, assim, o remake pegou todo mundo. Pessoas que viram a de 88 queriam ver para comparar, e pessoas que nunca tinham visto, mas já tinham ouvido falar daquela força do... É isso, né? É a força do ícone mesmo, assim. Vale Tudo original é um ícone que as pessoas já tinham ouvido falar e estavam, assim, já predispostas ao engajamento com o remake. E aí foi aquela briga, né? Pessoas foram vendo, algumas pessoas gostaram, outras foram abandonando já no começo. Tenho vários amigos que falaram pra mim assim, olha, eu vi o primeiro mês, mas depois não aguentei e larguei. E gente que foi vendo até o final com muitas ressalvas, até a reta final, aquele capítulo final, o desfecho da Odete Roitman. Quem não matou Odete Roitman, né? Odete não morreu. E aí foi um último capítulo realmente muito criticado, né? Porque a maneira como eles mostraram esse Odete não morreu foi absolutamente injustificado. Nada, assim... queijo suíço era pouco para tanto furo no gênero policial ali, né? Então não matou, beleza, mas como é que ela não morreu? O que aconteceu? Não foi bem justificado, então assim, gerou muita revolta. E tava comentando com o Renato que até hoje conhecidos vêm falar comigo, porque sabem que eu cubro novela, e vêm falar com aquela angústia nos olhos, assim, Thiago, o que aconteceu com o Vale Tudo? Você vê um olhar perdido das pessoas, meio desoladas, assim, meio... Meu Deus, que decepção, que frustração. Então, assim, eu até hoje não encontrei alguém que tenha defendido o remake até o final. Assim, foram muitas frustrações e decepções, passando pela treta ali da Thaís Araújo com a autora, com a Manuela Dias, o que fizeram com a Raquel do remake tomou um tombo que a original não tinha tomado, né? De voltar a vender sanduíche na praia, e tocou em várias feridas aí da pretitude, da questão preta, de... Pô, por que a Raquel Branca de 88 ela só subiu sem parar e a Thaís Araújo do remake voltou pro fundo do poço, perdeu tudo, voltou a perder tudo, enfim. Eu acho que teve muitas coisas mal manejadas. E eu acho que foi um capital cultural da Globo, essa marca Vale Tudo, que a Globo foi meio matando a pauladas ali. Seja pelo texto, seja pela coisa do excesso de merchans, né? Que virou meio que a grande piada em torno do remake. Merchan atrás de merchan, capítulos com 4 merchans, um atrás do outro. Que o merchan é uma coisa que, ok, você tem um outro pontual, mas é uma coisa que te tira do pacto ficcional ali, né? Você tá acompanhando a história e aí, de repente, tá ali Raquel vendendo Coca-Cola, né? O Jarbas dirigindo o BYD. É um merchan em excesso que acabou prejudicando a trama.
Mas claro que, né, para a Globo foi um grande negócio, porque foi o cofrinho do ano, junto com o BBB, eles conseguiram uma receita ali que eles nunca tiveram igual em nenhuma outra novela. Então, chega um momento que o dinheiro fala mais alto e televisão, principalmente TV aberta, também é isso. Falei demais. Não, não falou não. A gente vai entrar a fundo aqui no tema. Vamos falar da questão da sociedade. O balanço que você tem, positivo ou negativo? De Vale Tudo? De Vale Tudo. Sobre o que chegou pra você. Até de público. Então, o público 40 a mais tem uma visão. O público jovem teve qual visão? Quero que você só entregue pra gente isso daí pra entender. Olha, eu diria que o balanço foi um pouco mais negativo do que positivo. Por quê? Porque esse lance do merchan virou um pouco piada demais, assim, do tipo, nossa, que novela com excesso de merchan. E eu acho que foi uma novela que gerou um certo medo nos espectadores de qualquer idade com os remakes. Do tipo, agora, depois de Vale Tudo, qualquer remake que a Globo propor, agora tá rolando a história da não um remake, mas a sequência de Avenida Brasil, né? Que tá seriamente nos planos da Globo, eu acho que não para 26, mas para 27, essa sequência de Avenida Brasil deve sair. Por conta do certo trauma coletivo que Vale Tudo gerou, as pessoas estão ouvindo essas notícias de sequência de Avenida Brasil e estão meio arrepiadas. Meu Deus, mas isso vai dar certo? Vai dar bom? Vai ser bom fazer isso? Mas não vão estragar a história original? Então, acho que Vale Tudo gerou um certo trauminha do que a Globo pode fazer com remakes e sequências. Mas eu acho que esse trauma, como tudo em televisão, é o famoso fale mal, mas falem de mim. Então, assim, Vale Tudo gerou uma imensa repercussão, mesmo que tenha sido a repercussão negativa. Então, o fale mal, mas fale de mim funciona em televisão, né? Então, qual foi o legado que Vale Tudo deixou? Todo mundo falou muito. Foi, sem dúvida, a novela mais assistida e mais comentada do ano. Então, nós críticos temos um pouco a função de botar o dedo na ferida, mostrar que a qualidade não foi tão boa, tal, mas a repercussão foi inegável. Então, a Globo não vai largar tão cedo essa estrutura dos remakes das sequências, porque é algo que já vem com um buzz garantido, né? Vamos fazer uma sequência de Avenida Brasil, todo mundo que viu a Avenida Brasil já vai comentar, já vai querer engajar, então vivemos na era do engajamento, sabemos disso e a TV faz parte também dessa mecânica. E quando você fala da questão de não entregar a questão da Odete Roitman, é justamente vira meio série europeia de suspense. Você assiste no final, você se frustra, porque não falou nada com nada ali, não entregou nada. Exatamente. Então a galera ficou mais ou menos nessa questão. Porque é isso, assim, né? Tá, a Odete não morreu, mas o que aconteceu? Ela estava viva. Só que, assim, na sexta-feira a gente descobre que ela não morreu. Na segunda-feira, 4 capítulos antes, a gente estava vendo toda a perícia da polícia dentro do Copacabana Palace do apartamento. Aquele cadáver dela ali, ela morta durante horas e horas e horas. O delegado vai lá, analisa, dá um texto longo na frente do cadáver da Odete. Então, o que aconteceu? O que ela tomou ali para ficar viva sem que ninguém reparasse durante 6, 8, 10, 12 horas, assim. Nada fez sentido, né? Fico imaginando um americano, principalmente esses roteiristas de filme policial de Hollywood, pegando essa última semana de Vale Tudo, o americano vai gargalhar, né? Vai falar, meu Deus, isso aqui é absolutamente cheio de furos, não dá para acreditar no que aconteceu, né? Ficou muito mal explicado. Eu acho que quem mais salvou esse final de Vale Tudo foi o Alexandre Nero, que falou numa entrevista lá que a gente tem que acreditar que tudo aquilo que a gente viu tá dentro da cabeça do Freitas, né? Do Luiz Lobianco. O Freitas imaginou que a Odete estava viva e a única explicação pra coisa ter rolado, assim. Então vamos acreditar que foi uma fantasia da cabeça do Freitas, porque na realidade, assim, aquilo não tem explicação nenhuma, né? E sobre remakes ainda você entrega, assim, Pantanal. Pantanal foi sucesso. Foi um grande sucesso. E aí fizeram novamente, também foi sucesso. E aí eles entram com a outra na sequência, que aí deu que uma flopada. Renascer entra e aí não fica tão legal. Pois é, então, Renascer é uma novela que eu defendo muito esteticamente. Eu acho que foi uma novela muito bem feita, mas que realmente não teve a audiência nem o engajamento que a Globo queria. A Globo pautou o remake de Renascer por conta do sucesso de Pantanal e não teve o mesmo retorno. Eu acho que o balanço que ficou na Globo foi, talvez a gente tenha feito rápido demais, talvez tenha
tenhamos que ter dado um intervalo de uns 5 anos aí entre uma e outra, como foi uma coisa muito rápida de 2022 para 2024, talvez as pessoas ainda estavam ali com o sabor de Pantanal na boca e não entraram. E também porque Renascer não é uma novela tão icônica quanto Pantanal. Foi um grande sucesso, mas Pantanal é do nível dos mitos, igual Vale Tudo, assim, né? Pantanal é uma novela que cravou na memória do espectador de uma maneira muito mais enraigado, assim, do que Renascer. Então, assim, difícil encontrar explicação, mas de fato não teve o mesmo engajamento, nem a mesma audiência. Tanto que a Globo já estava ali na lista para talvez fazer um remake de Rei do Gado, e essa ideia foi arquivada, né? Do tipo... Não, já que Renascer não foi tão bom, deixa Rei do Gado pra lá. Foram para os remakes urbanos, fomos agora para Vale Tudo, enfim. E Vale Tudo foi um grande sucesso. Então, assim, eu não acho que a Globo vai ter nenhum pudor em talvez pensar num novo remake de Gilberto Braga. Agora a pauta é sequência de Avenida Brasil, né? Mas como Vale Tudo bombou em repercussão, eu acho que eles logo vão pensar em outra coisa também. Falando em texto, o mundo mudou. A gente sabe, tem que se adequar ao texto. Sim. Mas as pessoas também têm sede de não trazer o passado, aquela nostálgica também, mas de mudar um pouco ou colocar um pouco de tempero, pra não ficar essa coisa também, tipo, tudo é cancelamento, tudo tem medo, tudo a gente tem que pisar em ovos, manter um pouco a autenticidade. Sim. Como um cara que assisto, eu fico vendo que às vezes falta um pouco isso, essa ousadia. Pantanal manteve um pouco mais o texto. Renascer muda muito. E quando chega Vale Tudo, aí você pode me corrigir. Muda-se um pouco mais, porque tem a questão política da Globo, ela entrar um pouco e pisar em ovos. Se mantesse, conseguisse manter um pouco a questão política dos anos de 88 para Vale Tudo agora, eu acho que daria um tempero melhor. Com certeza. Você também enxergou isso? Concordo plenamente. Eu acho que a grande crítica que se fez a Vale Tudo é que não entrou na discussão política como a original tinha feito. A gente entende, né? É a maior emissora do país, atende à pressão de patrocinadores, precisa estar o tempo inteiro num diálogo com o mercado publicitário e não pode ferir suscetibilidades. Vivemos um mundo polarizado hoje, né? Entre esquerda e extrema-direita, que dificulta a discussão, mas eu acho que algo mais podia ser feito, algo mais podia ser explorado. Eu acho que haveria meios de o texto ter entrado numa discussão, sem falar em Lula e Bolsonaro exatamente, mas falando das questões e das defesas da extrema-direita e da esquerda hoje em dia. Isso poderia ser feito com uma certa habilidade. Não precisamos dar nomes, não precisamos... ou talvez um personagem que fosse mais da extrema-direita e outro que fosse mais de esquerda, a briga entre eles. Eu acho que isso traria até mais engajamento para a novela, que não fosse só o engajamento do merchan, enfim. Agora, sim, a Globo hoje vive num grande fio da navalha, que eu, como crítico de televisão, é uma das coisas mais interessantes de acompanhar. Porque é isso, a TV é uma grande vitrine que não pode dizer qualquer coisa hoje em dia, ela pode ser atacada ou cancelada por qualquer coisa, né? No momento que a extrema-direita cresce no Brasil, a gente teve esse grande movimento anti-Globo, né, de certas pessoas de extrema-direita, de certos setores da igreja evangélica. A gente sabe disso, né? Pastores que nos cultos diziam: não vejam a Rede Globo é uma rede do demônio, tem que ver só a Record, tem que ver as séries bíblicas, a Globo defende os trans, a Globo defende, né, os personagens gays, isso é um absurdo, bababã. Então a Globo está o tempo inteiro nesse grande fio da navalha, que é a TV aberta, né? As séries do streaming já não sofrem essa pressão. E a TV aberta vive o pior dos mundos hoje em dia, que é queda de audiência e ainda assim uma pressão imensa. Qualquer capítulo que entra no ar na Globo hoje, não dá nem 20 minutos, você já tem os cortes, você já tem as críticas, você já tem a galera cancelando. Então é um jogo difícil de se fazer. A Globo fica no fio da navalha, Vale Tudo, talvez tenha sido um pouco politicamente correto além da conta, e ainda assim teve todas as polêmicas, teve a briga de Thaís Araújo, enfim, é muito difícil, porque é um espectador babando na internet para comentar, para criticar, para cancelar, e a emissora tentando não ser cancelada. É muito difícil. Ô Ti, eu vou entrar nessa questão justamente porque assim, a introdução da novela, ela já vem muito forte e impactante.
que é a música da Gal Costa. Sim. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. E aí, o que acontece? É uma música muito emblemática, muito forte, que já fala da novela. E aí, quando entra na questão do texto e na questão da política, entra muito, eu não vou falar nem morno, frio. Uhum. E é como você mesmo falou, a gente não precisa levantar bandeiras, mas falar que a política no Brasil, ela continua da mesma forma que a dos anos 80 para agora. Sim. Que a gente sabe aí, independente de partido, do que se acontece na corrupção. E aí o que acontece? A Globo, na novela, ela não consegue contextualizar. A introdução vem muito forte. Sim. E é justamente esse resumo que você passa pra nós aqui hoje no TikTok. Sim, e resumindo o que você falou, o Brasil não mostrou a sua cara no remake, né? O remake não mostrou, é triste. Basicamente, exatamente. E a questão da Thaís Araújo, passa um resuminho pra nós aí. Qual foi essa polêmica? Tá, a polêmica foi a seguinte: a autora Manuela Dias decidiu, num dado momento, fazer uma breve reviravolta na personagem da Raquel que não tinha acontecido na novela original. Foi um recurso de folhetim, de novela clássica, mas que eu acho que a autora não pensou em todas nas suscetibilidades, no quanto ela feriria a pauta preta e as demandas da comunidade preta hoje no Brasil. Que foi a Raquel, na novela original, ela só tem uma ascensão social irreversível. Então, no começo da novela, ela tá vendendo sanduíche natural na praia, e aí ela vai crescendo o seu negócio da Paladar e virando a dona de uma grande cadeia de restaurantes e de catering, como se falava nos anos 80, que é fornecer comida para aviões e tudo mais. Então, ela é uma empresária de sucesso que tem uma carreira apenas em ascensão. E no remake, a autora decidiu, por um momento em que a Odete Roitman descobre que a irmã dela, tia Celina, era sócia da Raquel, ela descobre isso e dá um golpe para tirar a Paladar da Raquel, para comprar a Paladar da Raquel e deixar a Raquel na miséria de novo. Então, num dado momento, a Raquel, digamos assim, volta ao fundo do poço e volta a vender sanduíche natural na praia. Ela toma um tombo na sua carreira de empresária. E aí, o que aconteceu? Isso já começou, quando foi anunciado que isso aconteceria, o pessoal, principalmente os espectadores negros, ficaram furiosos de que isso ia acontecer. Imediatamente lembraram que a personagem da Thaís Araújo, numa novela anterior da Manuela Dias, que era Amor de Mãe, também toma esse certo tombo no final de Amor de Mãe. Então já começou-se uma grande gritaria nas redes sociais. E aí, a Thaís Araújo vai na abertura de uma exposição no Rio de Janeiro. Ela é entrevistada por um repórter da Quem, um repórter que ela já conhecia, que já tinha uma certa relação. E o repórter pergunta sobre essa decisão da autora. E a Thaís Araújo fala muito francamente, fala: pois eu também fiquei decepcionada quando eu recebi esses novos capítulos e vi, e falei, puxa, vai voltar a vender sanduíche, que coisa estranha. Ou seja, ela fez uma crítica à autora da novela dentro dessa entrevista. E aí a coisa pegou muito mal na Globo, porque é claro que a Globo tem umas certas regras, eu não sei como isso rola dentro dos contratos, tá? Mas é claro que nenhum ator de um elenco de novela da Globo, especialmente os protagonistas, podem ou devem criticar abertamente os autores de suas novelas em entrevistas. Porque imagina que se a moda pega, a Globo tem um mega problema. Imagina se todo e qualquer ator de uma novela no ar resolve dar uma entrevista dizendo: olha, eu não estou contente com os rumos do meu personagem. Então isso criou um grande mal-estar na Globo, mas eu entendo que, ok, a Thaís falou demais, talvez a Thaís não devesse falar dessa maneira, mas a Thaís estava também nessa entrevista dando uma satisfação ao público dela. A Thaís tem milhões de seguidores nas redes, ela tem milhões de seguidores negros que sabem que ela é a grande atriz negra brasileira hoje em dia, a atriz de maior visibilidade. Então não tem como a Thaís não ouvir. Ela fala isso na entrevista, ela fala: eu quero que os meus seguidores saibam que eu estou ouvindo e lendo tudo que eles estão comentando nos meus posts. Então eu acho que esse grande conflito que rolou, ele é muito emblemático do jogo que acontece hoje entre TV aberta, imagem dos artistas, o que eles recebem de opinião e de pressão das suas
suas comunidades e cada artista tem a sua própria comunidade de seguidores. Então eu acho que foi um conflito que mostrou o quanto existe um jogo muito delicado a ser feito. E assim, Thaís talvez não devesse, por contrato com a Globo, fazer a crítica do jeito que ela fez. Talvez, mas assim, ela expôs uma ferida, né? Uma autora branca não estava atenta a questões da comunidade preta que ela deveria estar atenta, enfim. Resumindo o que você entrega aqui, eu, como telespectador, eu achei fantástico, porque ela, como profissional, uma questão, vou fazer o trabalho que está sendo direcionado, e como uma pessoa, Thaís Araújo, que tem uma representatividade, tem a sua crítica construtiva para falar abertamente e tem voz. Sim. Para chegar e falar, ó, realmente é isso. Eu não gostei, mas vamos fazer o trabalho. Mas Exato. deixar bem claro, não ficar questão de vou me calar. Não. Até porque também poderia receber uma crítica de estou de acordo, estou sendo conveniente. Exatamente. Então, esse é o resumo. E para mim, acho que faz sentido o que ela falou e tá tudo certo. Sim. Teve outras tretas no mundo dos famosos? Tretas, nossa, vamos lá. Bom, acabamos de ter uma, né? Se for para falar da semana aí, a treta de Zezé de Camargo, né, com o SBT, né, que foi uma coisa... É isso, né? Você vê como TV e política são mundos muito próximos, né? Tivemos a inauguração da SBT News com a presença do presidente Lula, né, de Ricardo Nunes, Tarcísio de Freitas, todos os grandes, né, os políticos mais importantes do país presentes na inauguração desse canal de jornalismo do SBT. E aí Zezé de Camargo vai lá e se manifesta publicamente em sua rede, né? Grava um vídeo criticando aí a decisão das filhas do Silvio Santos, atuais diretoras, né, e mandatárias do SBT, a decisão delas de terem convidado o presidente Lula e Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A crítica pegou muito mal aí no mundo do SBT, né? As filhas do Silvio Santos não gostaram da crítica. E aí, para engrossar a polêmica, né? Quer dizer, justamente o Zezé de Camargo era um cara que estava aí com um especial de fim de ano gravado na emissora, especial cancelado, né? Quer dizer, o Zezé foi muito, muito duro na sua crítica, dizendo que as filhas não estão honrando o legado do Silvio Santos, né? Ele deu a entender que o Silvio Santos jamais convidaria o Lula ou o Alexandre de Moraes para essa inauguração da cerimônia e usou uma palavra absolutamente machista, né? Uma palavra muito forte, dizendo que as filhas estariam se prostituindo, né? Ao convidar Lula e Alexandre de Moraes para essa inauguração. Essa palavra, né, isso está na Folha de hoje, na coluna da Mônica Bergamo, essa palavra foi o que mais doeu entre as filhas do Silvio Santos, porque claramente é uma palavra machista, né? Se fossem filhos homens, ele jamais diria que eles estavam se prostituindo. E é isso, cara, acho que o Zezé caiu em desgraça aí, junto ao SBT. Não sei como a imagem dele vai ficar agora com as outras emissoras, mas o fato é que com o SBT a coisa azedou muito, assim, né? Ele vai amargar aí um bom tempo, sei lá quanto tempo, sem pisar na emissora, enfim. E quando a gente fala de política, é um universo que tem que se pisar em ovos. E aí você começa a analisar. Tem fotos do Zezé apoiando a campanha do Lula durante muitos anos. Sim. Qual seria essa questão hoje negacionista do Zezé? Você tem algum fato, alguma coisa levantada? Eu acho que o Zezé é claramente um artista conservador, né? Que não sei como anda hoje, mas tem ali todo o seu pendor assim, para o apoio à extrema-direita, ou pelo menos, né, a grande direita no Brasil. E é isso, né? Assim, acho que enquanto o Silvio Santos foi um extremo apoiador aí de Bolsonaro e extrema-direita, não foi algo que ele viu como algo crítico. Agora, as próprias filhas do Silvio Santos lembram que o Silvio Santos sempre foi um cara que apoiou o poder. O poder. Né? Exato. E ele sempre recebeu críticas quanto a isso também, né? A gente, né, voltando aí a nossa infância aí nos anos 80 e 90, o SBT sempre foi famoso pela Semana do Presidente, né? Então, não importa o presidente que estivesse ali, ele fazia a Semana do Presidente, enfim. Então, eu acho que as filhas do Silvio Santos são muito, muito hábeis politicamente em saber que o SBT tem a sua força, mas também já está longe do seu auge, né? Não é o auge que o SBT teve nos anos 90 até começo dos anos 2000. Então, assim, elas precisam angariar apoios políticos aonde quer que eles estejam, né? Então, elas tentam manter uma certa neutralidade e convidaram o Lula
como teriam convidado o Bolsonaro se ele fosse hoje o nosso ditador, ou presidente, né? Porque quis dar um golpe e não conseguiu, mas se ele fosse o ditador, provavelmente elas estariam aí convidando também o Bolsonaro da mesma maneira. Então, eu acho que o Zezé foi totalmente inábil aí nessa crítica. Assim como o Silvio Santos, o pai convidou inúmeros presidentes. Exatamente. Lula já foi direita, foi esquerda, foi todos os presidentes que passaram aí durante o período no qual o Silvio Santos comandou ali o SBT. Exato. Então, essa é a linha que as filhas quiseram seguir e, infelizmente, o Zezé quis levantar essa bandeira, então. É isso. É um assunto, como eu digo, sempre polêmico. Sim. Falando de novelas, vamos voltar para as nossas novelas. Isso, para ficar mais leve aqui. Isso. Agora, dar aquela respirada. Sim. Sobre novelas, você falou de Vale Tudo, mas 2025, quero saber você, qual foi a melhor novela? Cara, eu escrevi uma coluna outro dia no F5, defendendo que tomei bastante pedrada, inclusive, porque, assim, como Vale Tudo ficou com essa coisa de, né, ter sido uma novela de balanço negativo, mas eu acho que foi um ano de ouro para as novelas no Brasil, porque foi um ano em que a gente parou de ouvir um comentário que foi muito corrente até o ano passado, que era papo de bar. Né? Ainda mais eu como colunista, todo mundo vinha com esse papo pra cima de mim. Mas, Thiago, a novela não é mais a mesma, assim, né? Pô, novela é um negócio antigo, né? Já saiu de moda, entrou em decadência. Vivemos a era do streaming, vivemos a era das redes sociais, vivemos a era da internet, da vida digital. As novelas são coisa do passado. A gente parou de ouvir esse comentário. Por quê? Porque a novela, ela foi buscando a maneira de se renovar por vários caminhos. Então, nós tivemos duas grandes novelas do streaming, uma de imensa repercussão que estreou em janeiro, que foi Beleza Fatal, uma novela de imenso sucesso da HBO Max, que é uma novela de nicho, nem todo mundo aderiu à proposta, mas quem viu se apaixonou. Era uma novela de ganchos fortíssimos, estreava 5 capítulos por semana e as pessoas foram ficando viciadas. Imenso papel da Camila Pitanga com uma das grandes vilãs do ano, a Lola, né, que era uma novela que girava ali em torno das clínicas de estética, da obsessão do brasileiro por cirurgias plásticas e preenchimento, etc. Essa novela foi um imenso sucesso. E em junho, nós tivemos Guerreiros do Sol, que foi uma novela da Globoplay, super novela, linda. Super, assisti, maravilhosa. Maravilhosa, esteticamente impecável, fotografia, direção de arte, locações, uma novela inteira filmada em cabaceiras, enfim. Uma novela que é herdeira das grandes séries da Globo dos anos 80, né? É herdeira de Grande Sertão Veredas, O Tempo e o Vento, mostrando que a Globo, quando quer, faz uma produção assim que supera Hollywood. Supera. Então, assim, uma novela que acabou de ganhar um super prêmio internacional, que é o Rose d'Or, um prêmio que é concorridíssimo, acabou de vencer novelas da Turquia, da Alemanha, de todo lado. Então, assim, foi um ano rico no streaming, um ano que na Globo teve Vale Tudo, que foi a novela mais repercutida do ano, mas que também entregou grandes novelas às 6 e às 7 horas. Teve Garota do Momento, que foi uma super novela das 6. Teve Dona de Mim, que está no ar ainda, que é uma super novela da Rosane Svartman. E terminamos o ano ainda com as novelas verticais aí em várias plataformas e a Globo entrando nesse terreno, que é ainda uma novela que, a meu ver, precisa se provar esteticamente, entrega produtos ruins mesmo, de dramaturgia ruim, mas tá aí a novela tentando ganhar o seu terreno no celular, na tela vertical do celular. Então, assim, é o ano que provou que a novela está muito longe de morrer, né? As próprias plataformas entenderam que a paixão do brasileiro por novela é algo inegociável. E já que temos essa paixão, que produtos temos a oferecer em cima dessa paixão? Então, assim, essa paixão não vai morrer, e foi o ano em que a novela realmente fincou seus tentáculos em várias plataformas e formatos, enfim. É o ano que veio para dizer que a novela não morreu. Eu quero entrar em plataforma, mas eu quero que você entregue a pior novela. Ai, meu Deus, a pior novela, eu acho que a gente precisa colocar... Vou defender aqui meu ponto como Vale Tudo, sim. Né? A pior novela no sentido de... trouxe expectativas imensas que não se cumpriram e gerou imensa frustração no seu público. Então, assim, ressalvas à parte, Débora Bloch à parte, Odete Roitman à parte, que foi um personagem que brilhou muito, e a Débora soube se safar dentro de uma novela extremamente problemática, mas
eu acho que a pior novela no sentido de a novela que mais frustrou o seu público. Então você já entrega pra nós aqui. Sim. Então essa daí é a sua opinião e Sim. tá batido o martelo. Sim. Sobre Guerreiros do Sol, Filhos do Sol, Guerreiros do Sol. Guerreiro do Sol, Guerreiro do Sol. Cara, eu assisti e eu parabenizo o texto, porque assim, olha, foi de uma assim sutilidade e validam as mulheres do sertão, Sim, que é a Rosa, isso. que é a atriz a Isabela. É Isadora Cruz. Cruz. Isadora Cruz. Que assim, Maravilhosa. pra mim é um destaque assim fenomenal. Incrível. Incrível. Sim. Segurou ali do começo ao fim. Essa novela, ela tá no streaming, né? Sim. Que é no sim, Globoplay. Que essa novela eu acho que teria que ir pra TV aberta. Pois é, eles queriam que fosse esse ano, não coube na grade, né? Que tá isso também, né? Cada vez mais a Globo faz esses produtos ali pra Globoplay, é uma novela no streaming de 40, 45 capítulos, e aí dentro de como funciona a grade hoje do horário nobre, depois da novela das 9, é muito difícil de encaixar, né? Isso há muitos anos, né? Se a gente lembrar, mesmo as séries que já eram feitas só pra TV aberta, fica aquela coisa, o futebol da quarta-feira, aí entra um capítulo de 15 minutos depois do futebol, quase meia-noite. É muito complicado, né? Mas eu acho que eles vão conseguir encaixar porque é um produto muito premium que a Globo fez, né? E assim, tem muitos capítulos, então dá pra encaixar. Dá. Numa minissérie, pelo menos, né? Pra Sim. gente não falar uma novela, porque a Exato. novela tem mais tempo, se a gente Isso. for analisar de grade. Mas uma minissérie ali que passava-se toda terça-feira, acho que seria bacana. Pode ser. Não dá pra ser semanal porque é muito grande, né? Assim, vai ter que ser diário, nem que seja segunda, terça, quinta e sexta. Mas eu acho que dá pra eles encontrarem um caminho. Só pra quem não viu, né? É uma história do cangaço nordestino inspirada em Lampião e Maria Bonita, né? É o Josué e a Rosa, não são exatamente o Lampião e a Maria Bonita. E que é uma novela que... quando chega no capítulo 30, sem dar grandes spoilers, mas dá uma grande virada para construir esse protagonismo feminino, né? Então, a partir do capítulo 30, vira uma novela, como você falou, das cangaceiras, do Bando da Rosa. E um elenco imenso, né? O Tomás Aquino como protagonista, como Josué, Isadora Cruz, Aline Moraes, Daniel de Oliveira, José de Abreu, a Alice Carvalho como a irmã da Rosa, também incrível. Maravilhoso. E principalmente Irandir Santos. Como Irandir Santos, isso que eu ia falar. Exatamente, que é um dos grandes personagens. Esse cara, pelo amor de Deus, cara. Assustador. Assustador. Assim, pra mim, hoje, eu vou levantar minha bandeira. É o maior ator. É o maior ator. Cara, não ator. tem Com certeza. um cara hoje, a minha concepção, melhor que Irandir. Talvez nesse momento ali o Wagner, que o Wagner tá muito forte com Agente Secreto, com cinema e tal. Mas o Irandir, ele faz um dos irmãos do Josué, isso. que vira o seu grande inimigo e vira ali o volante, né? Vira o rei dos policiais que caçam os cangaceiros, né? Então, na verdade, é uma família, são 5 irmãos que tem um grande racha ali. 3 viram cangaceiros, 1 vira padre e o Arduino vira esse grande chefe da polícia que vai caçar os próprios irmãos, né? E outra coisa que a gente pode trazer aqui de Guerreiros do Sol é justamente essa questão que é lá dos anos... Do cangaço foi em que ano, o Lampião? A produção pode levantar aí. Comecinho do século ali, anos 20, Isso. Né? 10, 20. Se a gente for analisar, era um ano de muito preconceito, essa época e tudo mais. E o texto traz justamente essa quebra, porque somos humanos. Se a gente for falar da Grécia e tudo mais. E aí tem toda essa delicadeza de trazer a orientação dos artistas, tipo, né, dos seus, como se diz, personagens. Isso. Traz, assim, as orientações, então tem relacionamentos ali homoafetivos. Isso. Aquela questão também do reprimido, do respeito, do cuidado. Isso. Que tem até os cangaceiros. Exatamente. Tem a questão também de colocar que o cara do cangaço, ele é um ser humano, então ele tem um sentimento, ele chora, ele tem um poema. Cara, pra mim, assim, Guerreiros do Sol... Incrível. Foi incrível.
foi incrível. Sim. E é nota 1000 pra mim. Eu acho que foi o produto de maior qualidade artística desse ano, pelo menos ali no universo das novelas. Texto do Jorge Moura e do Sérgio Goldenberg, que são autores que já fizeram muita coisa boa na Globo, né? Fizeram Amores Roubados, a novela O Rebu, aquela série em que a Letícia Colin faz uma dependente química, Onde Está Meu Coração. Sim. Muita coisa interessante. Eles são caras ali, hoje eles são ali a reserva premium realmente da Globo. Quando a Globo quer fazer um negócio de imensa qualidade artística, é sempre com eles, né? Cara, eu tirei o chapéu. Assim, nota 1000 e seguimos. Sim. Agora, vamos aqui. Me ama, me beija de novo. E o Belo, hein? O que você me diz? O Belo, pois é, né? Cara, cantando, revelação, e agora tá aí atuando. O que você me levanta a bandeira aí na sua crítica positiva ou negativa do Belo? Gente, o Belo surpreendeu, né? É isso, assim, é um grande, imenso ator? Claro que não, tá começando. Mas não tá fazendo nada feio aí em Três Graças, né? Como Misael, aliás, não falamos ainda de Três Graças, né? Que é uma novela que eu acho que tá fechando com chave de ouro aí o ano das novelas da Globo, né? E que notícia boa você ter o retorno de Aguinaldo Silva, né? Aguinaldo Silva tá com 84 anos, eu acho uma surra na cara do etarismo, né? Era pra estar aposentado, né? Quantos desses autores mais velhinhos, Manuel Carlos, a própria Glória Pérez, né, estão aí, né, entrando numa outra idade que supostamente a pessoa tem que se aposentar, ou então você pensa, autor de novela, pô, é um trabalho sofrido, são muitas páginas por dia, são mais de 50 páginas por dia escritas, então assim, esse povo já tem que estar se aposentando, não, volta um Aguinaldo Silva que saiu da Globo super em maus lençóis, né, a última novela dele, O Sétimo Guardião, tinha sido, além de um fracasso, teve toda uma polêmica aí de direitos autorais, uma coisa que o Aguinaldo saiu realmente queimado da Globo, e aí foi lá, sugeriu essa sinopse que ficou rodando uns anos na Globo, foi aprovada e tá aí um imenso novelão, gostoso de ver, viciante. Eu não vou dormir sem ver Três Graças. Eu, antes de dormir, vou lá, não vi o capítulo de hoje, Globoplay, dou uma corridinha e vejo personagens maravilhosos, incluindo o Belo aí, né, colocaram ele num papel bacana que ele tá dando conta e tá fazendo lindamente. Adorei que no primeiro dia que ele surgiu na novela, a internet veio abaixo, né? Oscar pro Belo. Precisamos de indicação ao Oscar pro Belo. Vamos fazer campanha pro Belo no Oscar. A galera pirou, né? Porque, enfim, é uma pessoa, um artista muito querido, que tem sua base de fãs imensa e que tá entregando aí, tá fazendo seu papel direitinho, tá contracenando sem parar com o Marcos Palmeira e não tá fazendo feio, né? Cara, o Belo, parabéns, viu, Belo? Parabéns. De cantor aí, ator, tá representando muito. E o Belo tem uma carreira assim, se a gente for analisar, vamos falar de Belo aqui um pouquinho. Cara, o Belo, ele veio da comunidade, veio dali da época do Soweto, no pagode e tudo mais, cresceu, teve a questão com a Viviane Araújo, depois passa todo aquele problema que vai preso. Mesmo assim, é um cara que foi resiliente e conseguiu ser uma fênix, vamos se dizer. E hoje ele tem um posicionamento diferente no meio artístico, se você for analisar. Sim. O Belo agora é um cantor romântico. Surge um novo Fábio Júnior. Isso. Tá fazendo até navios e tudo mais, né? Então, se a gente for analisar o Belo, ele é um cara que foi uma fênix. Não é tão belo quanto o Fábio Júnior, mas vamos levar o nome aí. Vamos levar. É que ele canta o romantismo, né? Ele traz dentro das músicas hoje, ele traz Djavan, enfim. Mas não é um Fábio Júnior. Não, o Belo é um fenômeno inexplicável no sentido de que o carisma é sempre uma coisa inexplicável, né? Você fala... Da onde vem o carisma do Belo? É algo inexplicável. Ele tem uma voz linda, é afinado, como alguns outros artistas da geração dele, mas ele tem... o Belo desperta uma paixão inexplicável em seus fãs desde sempre, desde a época do Soweto. E é um cara que, como você falou, soube se renovar e entendeu ali que nesse momento seria interessante entrar nesse universo da televisão, fazendo novela, né? Tentando entrar nesse universo da novela por um outro viés, né? Tá presente também em Três Graças na trilha sonora. Ele canta ali a música que é o tema romântico do Léo Ferretti com a Viviane, né? Que é um dos casais mais interessantes ali da novela. E é isso, né? É um cara que, como você falou, soube se renovar e eu amo, assim, se você olha Estados Unidos, França, qualquer grande país, existem sempre esses ídolos que transitam
transitam muito bem entre o mundo da música e da televisão e do cinema, né? Os grandes ídolos pop da música, eles também são presentes na televisão, eles também fazem, né? Eles transitam muito bem entre vários mundos. E isso é interessante para todo mundo, é interessante para eles enquanto artistas e interessante para o público, eu acho. O que você falou, eu também assino, né? Justamente porque Ivete Sangalo fez lá o remake de Gabriela. Não tenho o que falar. Sim. Mandou lá, tocou bem como é que é? O Bataclan. Bataclan, Tocou bem ali, tocou bem. Era chefona. E sobre a questão do nosso querido Belo, é verdade que Viviane Araújo entrará na novela? Pois é, então, eu ia tocar nesse assunto, tinha esquecido. Tava rolando essa história, né, de que o Aguinaldo e seus coautores, ali o Virgílio Silva e o Zé da Silva, estavam escrevendo um papel para Viviane Araújo. Tem essa história, né, durante anos o Aguinaldo Silva tinha como um dos amuletos dele a Luísa Tomé. Luísa Tomé fez muitas novelas do Aguinaldo uma atrás da outra, e tanto ela quanto ele diziam em entrevistas que a Luísa era um grande amuleto. Quando a Luísa não podia estar no elenco do Aguinaldo, o Aguinaldo já temia, falava, meu Deus, será que a novela vai ser sucesso porque eu não tinha a Luísa Tomé? De uns 15 anos pra cá, esse amuleto virou Viviane Araújo, né? Que fez algumas novelas dele, fez Império, coisa e tal. E é uma atriz que o Aguinaldo gosta muito. E ele queria ter a Viviane no elenco das Três Graças, não conseguiu. E aí aquelas histórias que a gente nunca sabe qual é a verdade, né? Quando agora eles decidiram chamar a Viviane para uma participação na novela, o Aguinaldo tirou esse argumento da cartola, que ele tanto ama a Viviane, que a personagem da Viviane, gerente do posto de saúde da Chacrinha, o nome Viviane da personagem tinha sido uma homenagem a Viviane Araújo. Vai saber se é verdade ou não isso desde o início. E aí, assim, tá rolando essa história, mas tá demorando um pouco, né? Eu não tenho visto notícia se ela já gravou, quando é que ela vai gravar. E a ideia seria de que a Viviane iria visitar o personagem do Misael na cadeia, né? Enfim, fazendo um pouco essa alusão aí. Alusão, a vida real. Exatamente. Mas o Aguinaldo é um cara muito esperto em fazer essas piscadinhas, essas citações, né? Ele tá fazendo citações direto, né? O carro de reboque ali do Marcos Palmeira, que foi roubar a Três Graças, chamava Nazaré. A vilãzinha ali do outro núcleo, né, do núcleo ali do Fala Bela, falou outro dia a história do Sapatonas, eu sinto longe o cheiro do couro. Enfim, ele tá fazendo as suas gracinhas, assim, as suas citações às outras novelas ou à vida real, que é sempre um negócio interessante. Cereja do bolo. Ele é um especialista. E assim, aguçando a plateia, o telespectador, para quando chegar e dar o boom, totalmente. Fazer a coisa acontecer. Totalmente. Esperto, grande sacada. Sim. Sobre a questão dos melhores atores. Eita, que agora vem, hein? Porque a gente fala de Belo que tá sendo construído aí hoje, no meio das novelas. Sim. Que tá se destacando. E agora a gente vai pros melhores. Quem você achou aí os melhores do ano? Nossa, muita gente. Foi um ano muito, muito incrível, muito rico. Eu vou sair disparando nomes aqui, porque se começar a falar cada um aqui, mas vamos lá. Camila Pitanga como Lola em Beleza Fatal, primeira grande vilã do ano. Falamos aqui Irandir Santos em Guerreiros do Sol. Débora Bloch como Odete Roitman, né? Era um papel arriscadíssimo. Se a Odete fosse mal na novela, a novela ia afundar completamente. E a Débora soube segurar muito bem. Vou colocar aqui, é polêmico, mas acho que a Bela Campos se saiu muito bem como Maria de Fátima, foi crescendo ao longo da novela, foram adequando o papel para ela, para não ser um negócio tão arriscado, e eu acho que a Bela cresceu como atriz e saiu de Vale Tudo num outro patamar na Globo. Sueli Franco em Dona de Mim, Dona Rosa, grande destaque de Dona de Mim, maravilhosa. A própria Clara Monet ali como protagonista, eu acho que é uma atriz que só está em ascensão na Globo. Duda Santos em Garota do Momento, protagonista de Garota do Momento, também está crescendo cada vez mais. Ai, quem mais? Se for falar de séries ainda, nossa, Marjorie este ano como Ângela Diniz agora no final do ano. Marjorie, este ano. Não tem o que falar. Tem que fazer a Ela piada. É um fenômeno, sim. Exatamente. E aí, claro, né, a série do ano...
nós tivemos Vale Tudo como campeã de engajamento em novela e nas séries a campeã de engajamento inevitavelmente foi Tremembé, né? Todo mundo viu Tremembé. Viemos no Uber agora falando com o motorista, até ele, todo mundo viu Tremembé, né? Todo mundo viu. Então, a Marina Rui Barbosa como Suzane brilhou, a Sandrão lá, esqueci agora alguma coisa, Rodrigues. Letícia Rodrigues como Sandrão brilhou, Kelner Macedo como Christian Cravinhos naquela cena arriscadíssima da calcinha. Cara, Uma das cenas mais comentadas do ano, sem sombra de dúvida, né? Que é o tipo de ousadia que a gente vê tão pouco hoje em dia em novelas e séries, e é uma ousadia necessária. Galera, vamos ousar mais, né? Nas séries e nas novelas. Não tem que ter medo da polêmica, a polêmica é boa, vamos buscar a polêmica também. Então o Kelner brilhou. Ai, quem mais? a Isadora do Guerreiros. Isadora, Cruz em Guerreiros Irandir. do Sol, Irandir, falei. Tomás Aquino. Isso. Guerreiros, o elenco inteiro, assim. Aline Moraes. Daniel de Oliveira, Zé de Abreu, Alice Carvalho. Todo mundo de Guerreiros do Sol brilha. É um elencão. Se tivesse que dar um Oscar de elenco do ano, Guerreiros do Sol, certamente. E estamos esquecendo gente, porque muita gente... muitas, né? Três Graças, Grazi Massafera, pelo amor de Deus, brilhando como vilã. Sophie Charlotte se firmando cada vez mais como a grande mocinha da Globo. Quer chamar uma pessoa para fazer mocinha bem? Eu defendo que a Sophie Charlotte virou a nova Regina Duarte da Globo. Assim, a gente cria empatia e quer sofrer junto com a Sophie Charlotte. É maravilhoso. E os piores? Ai, meu Deus. Agora segura, hein? Você tem que levantar, tem que falar. Porque você... Ou a gente fala assim, não só de pior, mas assim, puta, eu esperava mais e entregou muito pouco. Ai, difícil falar isso assim em atuação, né? Nossa. Porque também é o papel, né? A gente fala assim, o ator o profissional é muito bom, mas o que se entrega e se espera e a energia não bateu. Sei. Nossa. Ai, peraí, assim, falar de pessoas boas. Faltou Alexandre Nero em Vale Tudo, que também segurou muito a novela ali. Grande atuação como Marco Aurélio. Caio Blatt? Caio Blá em Beleza Fatal. Não acho que foi ruim. Nossa, Pedro Washington. Quem? Pedro? Pedro Waddington. Esse foi muito, tomou muita paulada, né? O Thiago Reutemann, Sim. o neto de Odete, tomou paulada, porque entrou muito cru ali na novela, né? Esse teve um desempenho mais complicado ali, né? Tanto que eles foram botando na geladeira, foi dando uma sumida ali. Teve um pouco isso, assim. Eu não desgosto do elenco em geral de Vale Tudo, não. Eu acho que o problema maior ali estava mais no texto do que nos atores. Os atores fizeram o que poderiam, né? A gente teve, assim, né? Podemos falar disso um pouco, né? O casal lésbico de Vale Tudo, né? Tanto que as próprias atrizes saíram insatisfeitas ali, né? A proposta era fazer alguma coisa com esse casal ali da Laís e da Cecília, que não aconteceu, e as atrizes começaram a ficar muito insatisfeitas. O próprio Matheus Nastergalli ali, né? O Poliana, tentou se dar essa modernizada no personagem, colocando ele como assexual, mas eu não sei se você sabe, mas eu tenho também uma formação de psicanalista, e é muito complicado essa coisa dos personagens assexuais, tem toda uma controvérsia em torno disso, assim, o que é exatamente uma pessoa sexual. Então aquele casal dele com a secretária, esqueci o nome agora, me ajudem, a personagem que virou muita gente. Muita gente. Virou a secretária. Sim, era a secretária, virou a secretária da TCA ali. Esqueci o nome dela, enfim, o casal dele com a menina. Não foi do nada a lugar nenhum. Então, assim, Vale Tudo teve muitos personagens problemáticos, né? Cria-se um volume, mas não entrega a trama. Exatamente. O próprio Mário Sérgio, que era o papel do Tomás Aquino dentro de Vale Tudo, né? O Mário Sérgio era uma coisa na original, foi virando um vilãozinho, mas era um vilão meio perdido, enfim. Vale Tudo teve muitos personagens, assim, no mínimo problemáticos. Agora, a gente vai entrar no que você falou de pulverização. São várias plataformas, a gente pode falar de telas verticais, que a gente vai falar das TVs verticais, a TV 3.0, sim, que tá para surgir aí, para entrar. A gente pode falar do YouTube, streaming. Sim. Esse hub hoje que está se proliferando. O que você enxerga da TV aberta, então?
Olha, eu acho assim, a gente está num momento ainda extremamente rico de produção. Eu, como jornalista que acompanho televisão, eu tenho extrema dificuldade em acompanhar tudo, tamanha a oferta do que a gente recebe, né? É raríssimo que passe uma semana sem que a gente estreie um novo lançamento brasileiro, seja em novela ou em série. Toda semana, ou no máximo a cada 2 semanas, a gente tem uma nova série brasileira estreando. Então, chega no final do ano, quando a gente vai fazer a retrospectiva, a gente fala, meu Deus, tivemos no mínimo 15 ou 20 séries ótimas, incríveis, em diversas plataformas. TV Globo, Globoplay, HBO Max, Netflix, esse ano Prime Video voltando ao jogo com Tremembé. Enfim, são ótimas produções, cada uma na sua vertente, né? Eu costumo dizer que tem pelo menos 2 caminhos diferentes aí para o streaming seguir. Um é fazer esses produtos de excelência, como eu acho que é o caso do Guerreiros do Sol e do Ângela Diniz, que são aquelas séries de produção impecável. E outros são essas séries tipo Tremembé, que você vê que são as séries muito de olho nos algoritmos, muito de olho no que vai pegar com o povão. É uma série que já nasce com a proposta de buscar audiência e buscar o engajamento do seu público. E eu acho que as duas são válidas e temos que ter as duas, e desde sempre essas duas foram feitas. Então, assim, ainda vivemos um momento de imensa produção. Tem sempre uma questão do mercado audiovisual rolando por trás, que a gente tem que entender melhor como vai ficar toda essa questão da PL do streaming, como as plataformas de streaming vão ser taxadas no Brasil, como isso vai afetar a maneira como eles vão continuar produzindo no Brasil. Mas a coisa ainda está muito fértil. Para 2026 a gente já tem pelo menos 10 séries ótimas anunciadas que estão para sair e que mantém a produção. Então, assim, a gente não vai ter um refluxo ainda, uma diminuição da produção. E ainda as novelas verticais, como a gente falou, né? Que são produtos incipientes, mas que criam mercado. Então tá todo mundo trabalhando, né? Os atores de televisão estão todos aí disputadíssimos, né? Esse ano a gente teve um caso emblemático que foi o Tomás Aquino, que estava em 3 coisas ao mesmo tempo. O cara estava no Guerreiros do Sol, entrou em Vale Tudo e estava no DNA do Crime, na Netflix, né? Ainda teve os Donos do Jogo esse ano, enfim. São muitas produções, assim. Eu acho que o momento é muito fértil, assim. O público não tem do que reclamar. Então, pulverizou pro artista, tá ótimo. Porque ele tá trabalhando em várias... Sim. Né? Não tem contrato fixado, tem obras Sim. que ele vai fazendo ali. Exatamente. Tá, isso é ótimo para esse meio. Sobre a questão da TV, vamos falar assim, a TV, a Globo é pioneira em novelas. Para ela fica um pouco mais difícil. Porque, um exemplo, a gente fala assim, número de pontuações, pô, ela briga com a HBO, Beleza Fatal. Sim. Então o mercado dela cai ali, porque o cara vai assistir. Porque a gente fala de tempo, se a gente for analisar tempo. Sim. As pessoas trabalham e tudo mais. Então, hoje o vertical ele pode vir muito, muito forte. Sim. A pessoa para no horário do almoço ali, tá no vertical, vem no ônibus, vem no transporte, escutando ali no seu Uber e vai vendo a novela vertical. Isso é um ponto que pode ser positivo. Sim. Olha, Rê, eu não vejo muito assim. Eu acho que o mercado tem uma coisa muito louca, assim. Às vezes, quando a oferta é grande, mas a oferta é de produtos interessantes, eu acho que o interesse do público aumenta, e não é porque HBO Max está fazendo novela que isso prejudica a Globo. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que esse ano foi um ano de aumentar o interesse das pessoas por novela. Esse foi um ano em que voltou a não pegar mal falar de novela. Isso foi muito interessante. Não, interessante. Muito interessante. Então, assim, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, as pessoas viravam para mim e falavam assim, você é crítico de novela? Era um risinho amarelo, assim, do tipo... mas não é crítico de cinema, não é crítico de séries. Fala mais de novela, produto inferior. Esse ano não. Esse ano voltou a ser cool, voltou a ser bacana falar que você viu Beleza Fatal, falar que você acompanhou o remake de Vale Tudo, falar que você foi dar uma espiadinha na novela vertical. Então, eu acho que a novela voltou a ser um produto respeitado. A palavra é respeito. Novela voltou a ser respeitada no Brasil, e isso é um negócio muito interessante, porque as pessoas escondiam lá debaixo do tapete a memória afetiva e a paixão que elas tinham por novela. Então as pessoas só tinham orgulho de falar assim,
Nossa, faz 30 anos que eu não vejo novela. E agora não, as pessoas voltaram a falar, nossa, mas eu tava olhando o remake de Vale Tudo. Ai, mas complicado, né? É porque mudaram isso, mudaram aquilo, mas só o fato de as pessoas voltarem a discutir a adaptação e o que elas gostaram ou odiaram na adaptação de um remake já é um grande ganho para as novelas. E nisso a Globo foi muito esperta, porque resgatou uma paixão incontornável. Vale Tudo, eu volto a dizer, é um ícone que paira acima das nossas cabeças. Quando eu vejo a menina de 19 anos interessada em ver o remake, ela não viu a Vale Tudo original, mas é quase como se Vale Tudo fosse o Star Wars para os americanos, entendeu? Star Wars é acima do bem e do mal. Faz parte da cultura que a gente respira. Ah, mas eu não vi os filmes da trilogia original de Star Wars. Não interessa. Você nasceu num caldeirão cultural em que você respira Star Wars. Você respira a novela icônica dos anos 80. É isso. Seria mais ou menos isso. Então, tipo assim, trouxe a informação, jogou, né, nas redes, virou, pulverizou. A gente tá jogando ali no TikTok, no YouTube, Instagram, só se comenta dessa novela, paz. Os filhos vão vendo, quero assistir, quero saber o que tá acontecendo. E aí, fica ali na trama. Exatamente, porque hoje em dia não é mais exatamente você assistir o capítulo inteiro, né? Eu sou uma velha que eu tô em casa e eu vejo ali bonitinho o capítulo das Três Graças, enquanto a Globo tá passando, com os intervalos comerciais. Eu ainda sou aquela velha geração que usa o intervalo para ir lá, né, pegar mais bebida, né, para fazer meu lanche, não sei o quê. Mas hoje em dia você tem uns perfis, tipo aquele Memes Brasil. Eu não consegui ver a Três Graças hoje, no dia seguinte eu vejo uns cortezinhos ali, em 40 segundos eu vi as 5 cenas chaves do capítulo de ontem. E tá tudo bem, eu tô acompanhando a novela. E isso é bom pra Globo também, que eu consiga ver a novela nos cortes e que isso me mantenha ligado à novela, né? Não é mais como antigamente, de putz, fiquei 15 capítulos sem ver, perdi a novela, acho que essa eu nem mais vou acompanhar. Não tem desculpa. Você vai lá nos cortes do Instagram, vê uns cortezinhos tal e continua acompanhando, enfim. Então uma coisa alimenta a outra. Cara, interessante você trazer essa informação, porque, justamente, a gente tá num bate-papo aqui, eu tinha uma outra visão. E aí você me traz uma outra vertente e fala, não, você pega os cortes e já não perde a novela. Uhum. Então, sempre tem algo que vai te encaixar ali pra você. E justamente entra como restaurante. Quanto mais restaurantes numa avenida, Exatamente. mais oferta, você vai sempre naquela avenida ali consumir. Exatamente. Então, seria mais ou menos isso. Os canais estão aquecendo, os streaming, não tem problema. Você pode ir na TV aberta, pode ir nos streams, e tá tudo certo. A galera vai consumir, porque hoje é algo que tá em alta. Uhum. Vamos dizer, aqueceu-se bem no mercado. Entregou bem e a galera tá curtindo novamente essa questão de consumir o produto. Seria isso. Justamente que Guerreiros do Sol foi o que aconteceu comigo. É isso. Chegou pra mim assim, tipo, eu gosto de coisas de época. Olhei e aí conversei com um amigo meu. Falou, cara, pode assistir que é super... E aí eu fiquei na trama ali, viciante e fui até o fim. É isso. É mais ou menos isso, mais ou então, menos né? isso. Sobre a questão, ainda falando de concorrências, a GTV com a TV Cazé. A GTV desbancou a TV Cazé. Saiu alguns boatos aí, eu quero entender de você. Como é que foi isso? Então, a gente tá falando aí principalmente das transmissões ao vivo, da compra de direitos, né, Pois é. Das estratégias. Das estratégias, isso é um novo mercado. Eu não sou tanto essa pessoa, principalmente do jornalismo esportivo, tá? Não, né? Falo muito mais aqui da dramaturgia do que das transmissões esportivas. Mas eu acho fantástico como hoje em dia uma concorrente como a Cazé TV vem vindo aos pouquinhos e de repente fez frente à Globo, né? Não sei se a palavra é ameaçar a Globo, mas assim, tem que fazer a Globo rever todas as suas estratégias de como ela vai disponibilizar os seus conteúdos via YouTube, né, através dos canais online. Isso junta com aquilo que a gente está falando sobre as novelas no streaming e coisa e tal, que a Globo até alguns anos atrás via o YouTube como seu concorrente direto. Tanto que quando a Globo criou a Globoplay há 10 anos, né? A Globoplay está fazendo 10 anos agora, a estratégia era o quê? Evitar que todo o seu conteúdo de novela e cenas e cortes que estivesse vazando para o YouTube e tem que estar aqui dentro dos nossos domínios. Então, assim, nós, Globo, temos que criar a Globoplay para monetizar em cima de um conteúdo que é nosso.
E aí, passam-se 10 anos e hoje em dia a Globo entende que, óbvio que, num certo sentido, o YouTube é concorrente, né, na busca por anunciantes e coisa e tal, mas não é 100% concorrente. Quer dizer, um conteúdo que vai para o YouTube, dentro do seu canal no YouTube, é isso, alimenta o seu próprio conteúdo, enfim, né? Eu acho que a internet é algo tão rápido que as lógicas de mercado e consumo mudam o tempo inteiro. E a Globo é uma empresa esperta, né, e imensa, que vai repensando isso o tempo todo. Então, assim, a Globo só sobrevive porque eles vão entendendo como é que é o jogo e nada é mais exatamente concorrência direta, sabe? Uma coisa pode alimentar a outra. Na hora de buscar um anunciante tem concorrência, óbvio, né? Sim. A gente tem que buscar a verba ali e tem outros querendo essa mesma verba que eu tô querendo. Mas, em termos de veiculação, as coisas vão se articulando e você tem que entender como jogar o jogo. O boato que chega dentro das redes é o seguinte: a Cazé TV, ela vem numa proposta orgânica, entregando, construindo, depois vem as parcerias, que são os patrocinadores, e o negócio vai ganhando força, vai ganhando dimensão. Sim. E aí ela anuncia justamente, ó, aqui é a minha grade, vai rolar o jogo aqui no ao vivo, e a galera vai lá e segue, e aí já entra um público fenomenal. Sim. E o YouTube entrega, legal. Só que aí você fala assim, pô, mas e a GTV? Como é que ela passou e desbancou a TV Cazé? Aí o que acontece é o seguinte, o que chega é justamente que na hora do ao vivo, a GTV faz o tráfego pago. Uhum. E aí o que acontece? O YouTube, quando você abre a sua timeline, e já aparece ali ao vivo GTV. E aí a galera clicava-se Sim. para entrar no Sim. ao vivo. E aí ela desbanca. Sim. Então, é uma estratégia, é negócios. Sim, o jogo é cruel. O jogo é cruel e tá tudo certo, não tem Sim. problema nenhum. E é por aí também que o YouTube também se monetiza, né? Sim, então, o orgânico, o pago, enfim. Mas é o que se traz aí nos boatos. A gente não Sim. sabe se é verdade ou não, mas é o que se entrega. Sim, mas eu acho que a Cazé não faz está ameaçada Não. de extinção nem nada disso. Eu acho que é uma marca que veio pra ficar, né? Tem mercado pra todo Tem mundo. mercado pra todo mundo. Até porque o cara vai gostar de um comentarista ali, vai gostar de uma narrativa aqui, de um crítico ali, de outro não, enfim. E aí tá tudo certo. Sim. Eu não sou um convicto seguidor e acompanhante aí do mundo dos esportes, mas assim, eu vejo que a Globo e o mundo da TV aberta estão muito surpresos do quanto a transmissão ao vivo do futebol é algo que cresceu em termos de audiência e interesse. Eu não sei se você repara isso, mas é uma coisa que os próprios bares e restaurantes, né? Sim. É uma coisa que cresceu muito ao longo dos últimos 10 anos. Então, assim, não existe possibilidade do bar e do restaurante não botar o seu telão para acompanhar o jogo do domingo à tarde, né? E é uma coisa que até o público feminino vem crescendo, que também era uma coisa que nos anos 80 e 90 não era tão evidente. As espectadoras mulheres que vão ver o jogo e que agregam a esse público. Então, assim, eu acho que o mundo do futebol, assim como o mundo do reality show, dos Big Brothers da vida, eles casam muito com o mundo das transmissões ao vivo e das redes sociais e do que a gente quer estar acompanhando todo mundo ao mesmo tempo. É o que faz o nosso laço social hoje em dia, é a transmissão ao vivo, né? Então, assim, não tem mais como. Eu tô lá em casa, às vezes, tentando ver a minha série no domingo à tarde, eu tô acompanhando o gol aqui na gritaria do boteco da esquina, né? Então, assim, a transmissão ao vivo do futebol é algo tão intenso que tá pegando mesmo quem não é tão ligado em futebol, assim, né? É o que você falou, um sistema pirâmide. Tá todo mundo embarcando. Exatamente. E tá ali envolvido sociologicamente. Isso. Sobre a questão de jornalismo. Bonner ou Tralli? Ai, Bonner ainda, né? Ainda tô com saudade do Bonner. Eu acho que os apresentadores de telejornal, especialmente na Globo, eu acho que eles apelam diretamente à nossa... Eu brinco que, né, tem a nossa alma de dona de casa, assim, eu também tenho a minha, né? Também moro sozinho, eu tenho a minha relação particular ali com a TV aberta. Toda vez que tem essa troca de apresentador, é algo que eu demoro para acostumar, porque eu acho que o apresentador do telejornal, mais até do que o grande artista da novela, ele tem que criar um laço de confiança com o espectador. É aquele laço de confiança subliminarmente, o que está acontecendo aqui? Eu estou te dando as notícias do dia e você tem que confiar em mim que aquilo que eu estou te dizendo é a mais pura verdade, né? A verdade no sentido do jornalismo mais apurado possível.
E isso parece uma obviedade, mas não é em tempos de fake news, em termos de, né, em tempos de informação paralela rolando na internet. E de mentiras mesmo, né, que rolam na internet o tempo todo. Sim. Então, esse pacto, ele é muito sério. Então, até quando teve aquela troca, sei lá, da Maju pelo Trali no JH, que é um jornal que eu acompanho muito, o jornal Hoje ali na hora do almoço, nossa, já sofri horrores, que eu tava ali conectado com a Maju, acho a Maju incrível, simpática, carisma, babã, é uma apresentadora que eu tenho a maior paixão. Então, saiu, eu já passei meses de luto pela Maju ali. E agora eu tô na mesma, assim, que, pô, quantos anos, cara? Mais de 20 e tantos anos de Bonner no Jornal Nacional. Eu acho que o Bonner tem criou aquela imagem de ícone, né? Da confiança e daquela voz grave impostada do Bonner, que é "eu sou a verdade", né? E o Trali adoro, mas assim, escrevi uma coluna sobre isso outro dia, assim. Para mim, como uma pessoa 40 a mais, é problemático esse esforço excessivo que ele tá fazendo nas redes para posar de o fofão. Ai, o cara bacana, o ser de luz, ai, o super marido da Ticiane, ai, o cara que leva uma marmitinha simples para o trabalho. Eu acho que tem toda uma construção de imagem pessoal nas redes sociais, que obviamente não é dele sozinho, né? Tem toda uma equipe da Globo por trás, exato. Que pra mim eu acho um pouco forçação de barra, sabe? Eu não quero ficar acompanhando, o quanto o Tralha é bom marido da Tiziana Pinheiro. Eu quero que ele construa a imagem dele como o cara que apresenta bem ali a sua notícia, sabe? Mas eu entendo que é um momento de esforço da Globo de fincar ele como o novo Bonner ali no Jornal Nacional, enfim, né? E sobre a Major, você tem que aguardar ela todos os domingos agora. Então você fica com saudade de segunda a sábado, domingão, Fantástico ali você tá acompanhando. Pois é, mas o Fantástico é um programa que já me perdeu. Aliás, não sei se você tá acompanhando, mas hoje existe também uma crise dos dominicais, né? Opa! Entrega pra nós aí. É um pouco, não chega a ser uma treta, mas assim, o Fantástico, e tanto o Fantástico quanto o Domingo Espetacular da Record, a audiência vem em queda nos últimos 4, 5 anos, né? Do Fantástico. Você tá falando? Dos dois. Dos dois? Os dois. Eu pensei que era uma briga entre um e o outro. Não, existe a briga, mas existe uma queda geral de audiência aos domingos. Que é mais ou menos isso que você tem falado Eu acho que o domingo à noite talvez seja o momento em que o público tá migrando, seja para ver as suas séries ou a novelinha atrasada da semana no streaming, ou seja para ver outros conteúdos nas suas plataformas. Então, o domingo à noite talvez esteja virando o momento de ver seus vídeos no YouTube, enfim, ver outras coisas. E esse formato do dominical longo, de 3 horas, 2 horas e meia, né? 3 horas de duração, com várias matérias variadas, enfim, né? Tomando o lugar do telejornal mais longo, é algo que está em crise. Então, assim, eu acho que tanto o Globo quanto o Record tem que repensar, ou talvez encurtar esses dominicais, ou que tipo de conteúdo, ir para uma coisa mais de entretenimento e menos do noticiário hard. Eu não sei o que vai acontecer, mas enfim, é uma coisa que vem perdendo ali de 3 a 4 pontos médios nos últimos anos, que já soou um alerta ali, tanto na Record quanto na Globo. Cara, Ti, você falou uma coisa que bateu aqui na minha mente agora, justamente. Durante a semana a gente consome muitas coisas sobre notícias na internet ali, tipo, guepando, tipo, tragédias e tal. Então, se alguma coisa é muito impactante, você para o que você está assistindo no streaming para assistir o Fantástico ou o da Record, Domingo Espetacular. Que aí você fica esperando aquela matéria. E assim, o esperar também é meio complicado, né? Você fala, 3 horas. E é justamente é o fio da navalha. Sim. Bem apurado aí a sua análise. Sim. Achei bem coerente. Isso é uma coisa que tem que ser revista aí e começar a analisar, justamente para não perder mais público. Sim. Sobre a questão de apresentadores, qual o melhor apresentador de shows hoje? É engraçado, eu não tenho nenhum amor imenso por ninguém hoje em dia, não. Eu acho que cada um faz bem o seu trabalho, mas é isso, né? Eu acho que a gente mudou muito dos anos 80 e 90 para cá, em que você tinha aqueles grandes ícones, né? Então, assim, as pessoas tinham um amor imenso por Silvio Santos, por Hebe Camargo, até por Faustão, né? Esses grandes nomes. Eu acho que hoje em dia o carisma e o apelo popular deles é num outro patamar, é num outro nível. Então, assim, são pessoas respeitadas, mas que não despertam grandes paixões, né? Então, assim,
Eu não sou apaixonado nem pelo Luciano Huck, nem pelo Marcos Mion, nem pela Eliana, muito menos pela Patrícia Bravanel ou pelo Celso Portiolli. Enfim, né? Eu acho que são herdeiros que tentam seguir alguma coisa ali da paixão que havia nos anos 80 e 90, mas num outro nível, né? Num outro registro. Eu acho que o programa de auditório é algo que... O que acontece? Eu acho que ele tem o seu público-alvo, que hoje em dia é mais ali ligado às classes C, D e E, e que não pega tanto as elites. Então, as elites não consomem mais esse tipo de programa. Então, se você vai conversar com a classe A e B, ninguém vê Caldeirão do Mion, ninguém vê Domingão com Hulk, sabe? Ninguém vê... os próprios formatos ali da Globo, Masked Singer, não sei o quê, é outra coisa, sabe? O Big Brother é outra parada. O Big Brother, eu acho que é o reality show que faz a conexão com as redes e com o mundo das redes sociais e com o comentário imediato, ao vivo, nas redes sociais. Isso é outra parada que as pessoas ainda conectam. Mas o programa de auditório, o programa de variedades, eu acho que é onde a gente mais vê essa cisão entre as classes sociais no Brasil. Eu achei também bem levantada essa sua crítica, justamente, eu vou falar até de Big Brother aqui que você traz, o Big Brother, ele é justamente o que se acontece na sociedade atual hoje. Então, 2025 foi um ano, 2026 é um outro ano. Então, o que o Big Brother ele traz ali? Ele traz os fatos dos acontecimentos atuais. Comportamentos, Sim. críticas políticas, roupas, comunicação, música. Então, se você for analisar dos anos 2000 até hoje, 2025, se você for ver a linha do tempo, o Big Brother ele muda totalmente o comportamento. Sim. A sociedade ela vai enxergando de uma forma diferente. Ela cria as construções antropológicas. Se a gente for analisar um alemão que ganhou o Big Brother, hoje em dia não ganharia. Não. Então, tipo, um cara que pega duas mulheres lá dentro, um cara que tem uma visão mais crítica, que é um cara mais exaltado, hoje já não ganharia. Então, Sim. se você for analisar, são questões que você tem que se enquadrar no Big Brother no mundo atual. Sim. É o factual. O Big Brother é um programa interessantíssimo, que assim, ele tem um dos seus derivados mais fortes no Brasil, né? Quer dizer, o Brasil é um país que abraçou o formato Big Brother com muita força, mas a gente esquece, mas também teve seus altos e baixos, né? É um programa que começou, se firmou ali na opinião pública até a sua 8ª edição, mais ou menos. A edição 2008 é muito forte. Aí ele entra num limbo, ele passa um período ali de 2009 a 2019, são 11 edições, em que ele não tinha tanta repercussão, né? Em que ele fica ali um programa meio morno, a audiência também vai caindo, a repercussão vai diminuindo e tal. Até que em 2020 ele vai voltando a dar uma levantada, com personagens mais carismáticos, né, com algumas mudanças no formato ali que o Boninho propõe, e principalmente com uma esperteza da Globo em ir conectando o Big Brother às redes sociais, né? Eu acho que a Globo percebeu muito claramente num começo de boom das redes ali, nossa, o brasileiro, ele é um viciado em redes sociais e é através daí que ele vai viciar também no Big Brother. E isso rolou lindamente e hoje em dia criou-se um sistema muito maluco em que quando o Big Brother vai começar, agora, né, nessa época em que estamos, né, daqui a pouquinho vamos anunciar o elenco do BBB 26. Cria-se na própria imprensa, na própria mídia, uma obrigatoriedade de cobrir o Big Brother. É uma coisa assim, saiu a lista, quem é quem, como vai ser o esquema de eleger o fulano da Casa de Vidro, e blá, 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 vira uma coisa que é impossível você não acompanhar o Big Brother pelas redes. Então você pode até não estar olhando, ver na Globo à noite, no horário nobre depois da novela, é o de menos. Você vai estar consumindo aquilo maciçamente pelas suas redes sociais. Bem colocado. Sobre a questão de uma surpresa que ocorreu esse ano, que a gente sabe, da Regina Duarte fazer as pazes, ou a Globo fazer e vice-versa. Qual foi o destaque aí? O que você vê sobre isso? Qual o seu olhar? Pois é, a Regina Duarte, né? Como começar a falar da Regina Duarte? A gente tem mais uma hora e meia. Vamos embora. É muito louco, assim, porque é um dos grandes ícones brasileiros, Sim. né? A Regina Duarte, eu costumo dizer que é a atriz
que teve o privilégio de receber os melhores personagens que uma atriz pode receber no mundo. Eu acho que igual ela, talvez só a Meryl Streep em Hollywood recebeu tantos papéis bons, tantos personagens bons, tantos trabalhos bons. Meu Deus, a pessoa que fez... tem novelas que a gente mal lembra, mas a pessoa que fez Véu de Noiva, que fez Carinhoso, que fez Minha Doce Namorada, aí fez Malu Mulher, que é um ícone, né, do papel da personagem que ajudou a trazer para a opinião pública o divórcio no Brasil. Aí vamos para Viúva Porcina, Rainha da Sucata, todas as Helenas. Assim, a gente pode ficar horas aqui só falando dos grandes papéis que ela recebeu. E aí, né, toma toda essa postura bolsonarista. Sempre foi uma atriz de viés muito conservador, né? As pessoas vão lembrar ali, teve aquela campanha em que ela, já muito tucana, PSDB, foi contra o Lula e fez uma campanha que ela aparecia falando do Lula, dizendo... eu tenho medo, né? Eu tenho medo do que pode acontecer se o Lula assumir a presidência. Nada aconteceu, né? Estamos aí vivos e nenhum abalo rolou na democracia. E aí, assim, né, ela vai se posicionando, né, totalmente pró-Bolsonaro, né, adepta do bolsonarismo e surtando mesmo nas redes sociais, né, postando umas coisas ali, associando o Bolsonaro a Jesus Cristo, enfim, né, colocando a própria família dela em maus lençóis, a coitada da Gabriela Duarte tendo que se posicionar ali, mostrando que não defendia as opiniões da mãe, enfim. E aí a Globo, o que aconteceu? Eu acho que nesse ano que a Globo comemorou seus 60 anos, a Globo entendeu que era importante ter a Regina Duarte nessa comemoração. E faz todo sentido. Então, assim, a Globo tentou trazê-la, né? Vamos esquecer um pouco todo o posicionamento político dela e vamos trazer a Regina como herança dourada aí da Globo nesses 60 anos. Então, trouxe ela aí para a grande celebração dos 60 anos, que foi maravilhosa, né? A Globo fez um especial impecável, né? Que fez jus ao tamanho, né? Ao gigantismo da emissora no imaginário popular. E eu lembro que eu escrevi uma coluna em que eu critiquei muito a maneira como a Globo trouxe ela inicialmente no Conversa com Bial, e eu acho que foi de uma maneira muito errada, porque era um Conversa com Bial em que o tema era os 40 anos de Roque Santeiro, né? Roque Santeiro comemorou 40 anos este ano, né? Uma novela de 1985. E aí eles trouxeram a Regina com a Laura Matos, que escreveu um livro super interessante sobre a censura a Roque Santeiro. Então, assim, tentou-se falar ali da história de Roque Santeiro e como é um texto do Dias Gomes que foi censurado em 3 décadas seguidas na história do Brasil. Então, era uma conversa sobre censura do regime militar a Roque Santeiro, e aí trazendo a Regina Duarte como essa pessoa que é simpática ao regime militar, é simpática ao Bolsonaro, então ficou uma coisa esquisitíssima ali, porque como é que nós vamos falar de censura a Roque Santeiro e uma obra de um dramaturgo comunista, que era o Dias Gomes, censurado em 3 décadas seguidas, com a Regina Duarte, que é totalmente simpática hoje a um governo que simpatiza com o golpe militar, enfim, ficou uma coisa estranhíssima. Então, assim, esse momento ali foi bizarro, porque assim, então traz a Regina para falar da carreira dela, mas não sobre Roque Santeiro, sabe, que é um texto lumiar da nossa esquerda, da esquerda combativa, de um dramaturgo que é o Dias Gomes, que tem uma história toda ligada ao combate à censura, enfim, ficou muito esquisito aquilo. Cria-se um contraponto. E Sim. aí não fica uma coisa transparente. Ficou contraditório. Contraditório. É isso. Sobre a questão da Globo, que você fala de 60 anos, Uhum. a Globo sobrevive mais 60? Sobrevive. Eu acho que está dando sinais claríssimos Tá. de vigor, seja na maneira com que interage nas redes sociais, na maneira com que está conseguindo fortalecer o seu streaming. O Globoplay hoje é um streaming que faz frente à Netflix, claramente, né? Eu tenho certeza que os gringos todos, a Netflix, o Prime Video, eles roem as unhas falando, meu Deus, como é que a gente consegue ganhar público no Brasil, que é um país que ama o seu conteúdo nacional, a gente ama o nosso produto brasileiro, a gente ama os nossos atores, a gente ama os nossos talentos, a gente ama o tipo de história que a gente faz. Eu acho que o Brasil é hoje claramente o país menos colonizado culturalmente da América Latina, muito graças à TV Globo, muito graças à força que a TV Globo adquiriu dentro da história do Brasil. Então, assim, os grandes conglomerados gringos, eles
eles têm que comer muito feijão para entender como funciona o mercado brasileiro de audiovisual, porque a gente gosta muito do produto que a gente faz e isso é muito graças à Globo. Bom, bem colocado. Eu vou deixar você tomar uma água, dar uma respirada. Tá bom. A gente veio com política, veio com muitas críticas aqui. A gente vai voltar de novo, dar uma respiradinha aqui. Beleza. Para você que está nos assistindo, já sabe, inscreva-se no nosso canal da Íntegra, já comenta aqui, dá aquele like e também no nosso canal de cortes. O canal de cortes vem ganhando muita força, quero agradecer imensamente a vocês, nossas redes verticais e também no Spotify. E eu sigo aqui com o meu caro amigo Thiago. Ti, é o seguinte, cara, a gente vai entrar agora, eu quero que você fale uma cena inesquecível de novela esse ano. Que aí a gente dá aquela respiradinha, você pensa... Tá. Olha, eu tenho pelo menos 3. Vamos lá. Vamos lá, não 3. tem problema. Beleza Fatal. Beleza Fatal. O momento em que a mocinha Sofia, ali a Camila Queiroz, tá empreendendo seu grande plano de vingança contra a tia Lola, Camila Pitanga. E aí o autor Rafael Montes chega na ousadia maravilhosa de colocar as duas indo pra cama juntas. Isso nós jamais veríamos na Globo. E a gente teve essa grande cena de sexo entre a heroína e a vilã da novela. Isso eu nunca tinha visto numa novela da Globo e eu achei assim de uma ousadia maravilhosa. Cena número 2. Eu acho que com todos os problemas de Vale Tudo, a cena-chave, que foi uma das cenas mais aguardadas do ano, que foi a cena de Raquel rasgando o vestido de Maria de Fátima, eu acho que essa cena do remake esteve à altura da cena original. E foi uma cena muito bacana em que Thaís Araújo, Bela Campos, Débora Bloch e Malu Gali brilharam lindamente ali. Foi uma cena em que o remake esteve à altura da sua original. A terceira cena... Eu acho que a cena, eu não vou nem dizer a cena que tem a grande virada em Guerreiros do Sol, mas é aquela cena que abre Guerreiros do Sol e volta depois, que é o grande ataque dos cangaceiros à casa do Zé de Abreu, a casa do coronel. Aquela cena é muito maravilhosa e tá todo mundo incrível, é um tiroteio e é uma cena de ação incrível, maravilhosa. Achei uma das grandes cenas inesquecíveis do ano. Agora, a gente vai entrar aqui num ponto que... Assim, vou colocar só 3 séries, porque... Vou colocar 4, vai. Eu vou colocar 4, que a gente falou bastante dela, eu acho que é importante. Uhum. Guerreiros do Sol, Ângela Diniz, Tremembé e Os Donos do Jogo. Qual? Pra você. Pra escolher uma dessas 4? Escolhe. Pô, mas é sacanagem porque Guerreiros do Sol é novela, as outras 3 são séries. Então tira Guerreiros do Sol. Guerreiros do Sol. Ângela Diniz, Tremembé ou Os Donos do Jogo? Os Donos do Jogo. Eu fico com Ângela Diniz porque eu sou velho e, assim, é isso. É quase que o padrão Globo de qualidade, apesar de ser da HBO Max. Mas é assim, é a Conspiração Filmes ali e o Andrusha Waddington no auge da excelência artística. Uma série com uma direção de arte impecável. É uma série de época ali, anos 70... com uma reconstituição impecável, os figurinos da Ângela, a fotografia é incrível, todos os atores também estão maravilhosos, e eu acho que é uma série muito importante porque ela teve um timing muito precioso, num momento que a gente estava discutindo feminicídio, esses 2 casos escabrosos que ocorreram em São Paulo, quase que no mesmo dia, em 2, 3 dias. Era um momento em que a série estava passando e nos relembrando um caso super trágico com uma das maiores socialites que o Brasil já teve nos anos 70. E aí você fala, nossa, se uma mulher que era da elite mineira, uma mulher rica, fina, chiquérrima, sofreu esse tipo de feminicídio, o que não sofrem as mulheres mais pobres do Brasil, né? Enfim. É bem levantado o que você falou. Então assistam Ângela Diniz. Siga o conselho aqui do nosso jornalista Thiago. Por favor, hein? É importante, né? Porque Sim, claro. é ali pra criar uma conscientização. Isso. Ângela Diniz, assassinado e condenado, é o nome da série. É isso aí. É isso. Tá no HBO Max. HBO Max. Isso. Importante pra galera já lá clicar e assistir. Sobre a questão de rumores que a gente tá escutando falar. Vai mudar a programação para 2026? Você pode antecipar pra gente? Da Globo? Se vai mudar a programação em termos de grade? De grades. Não, eu acho que não. É muito louco, mas esse formato da Globo... O que eu acho que a Globo tem testado ali é esse horário nobre pós-novela, né?
o que fazer com esse horário ali, em que ordem colocar as atrações. Então, a gente tem a tela quente consagrada na segunda-feira, o jogo de futebol às quartas, e aí a terça-feira, no horário nobre, é aquele horário justamente de colocar as produções da Globoplay. Eu acho que a Globo encontrou o caminho de se monetizar melhor aí, que é agora as grandes séries estreiam primeiro na Globoplay, obviamente para a gente pagar a nossa assinatura da Globoplay, e depois quem não paga a assinatura da Globoplay, com paciência, espera meses ou um ano depois para ver, como você citou aqui, um Guerreiros do Sol na TV aberta e sofrendo cortes e já editado, né? Mas eu acho que esse formato consagrado de estrear primeiro as coisas do Globoplay não vai mais mudar. De novidade da grade, o que eu tô sabendo é esse programa da Eliana, né, que já tá certíssimo, eles estão começando a gravar o programa dominical da Eliana, que vai ser mais ou menos nesse horário que já foi do The Voice, do Masked Singer, que é o domingo na hora do almoço, né? Então vai ser antes do Hulk, uma coisa domingo na hora do almoço, mas eu não tô sabendo muito sobre o conteúdo, o que vai ser. Então, algumas coisas vão antecipar. Isso. Justamente. Eliana, você acha que vai bombar, então? Cara, a Eliana já tá aí há um bom tempo que a gente tá aguardando aí. Thiago Sensitivo. Da onde Thiago Sensitivo aí? Entrega pra gente esse ano. Não, pouquíssimo sensitivo, mas assim, a gente tá esperando há um tempo já ela ganhar esse grande programa no horário nobre, né? Ela apresentou o Masked, Sim. né? Mas tem que ter um programa, um formato dela. Mas o que eu sinto hoje que acontece na Globo é que tem um excesso de apresentadores que vão chegando e a Globo não sabe muito o que fazer com eles, né? Então é isso, eu tinha acabado de entronizar o Mion aos sábados, aí trouxe a Eliana, o que vamos fazer com a Eliana? Aí agora, quando finalmente arrumam um horário para Eliana, o meu colega Gabriel Wacker do F5 tá dando essa notícia de que a Tiziane Pinheiro não renovou mais com a Record, e aí a Globo quer trazê-la para a Globo, acho que até em função aí do Casal 20, né? Ela com o Trali. Então querem oferecer um pacote de coisas aí para a Tiziane. Pô, mas estão acabando de lançar uma coisa para a Eliana, então aonde que entra a Tiziane nessa grade, nesse momento da Globo? Então, assim, eles têm um excesso de oferta de apresentadores. A Globo sempre gostou disso, né? Vai trazendo os concorrentes, vai trazendo os talentos da concorrência e depois ainda não sabe muito o que fazer com eles, né? Marcelo Adnet sofreu com isso durante anos, enfim. É uma coisa que está no DNA. Que está no DNA, a gente ainda vai falar sobre essas questões, porque teve coisas que já migrou para a internet, que a gente está vendo aí. Isso. Foi para os outros canais deles também. Uma delas é o Fábio Pochá, né? Isso. Que conversa essa, né? Como é que é o nome do programa? Não, gente, meu Deus. Que história é essa? Poxa, exatamente. Que história é essa? Tá forte na internet Sempre, agora. Continua forte. Continua forte. Que é a questão justamente de grade, como é que encaixa? Sim. A Globo tem conseguido, né? Tem passado por chá, acho que às quintas-feiras, se não me engano. E Pedro Bial, segue o baile? 2026? Não, parece que não, né? O programa não vai continuar em 2026, ou vai continuar num novo esquema agora. Eu não sei se semanal, mas o segunda a sexta não vai mais acontecer, né? É um programa complicado, porque assim, é um programa herdeiro aí do Jô Soares, né? E que tem que tem um conteúdo excelente, né? O Bial entrevista umas grandes cabeças do Brasil em todas as áreas, né, de segunda a sexta. Ele tem uma das equipes de maior excelência da Globo nos seus pesquisadores e roteiristas e tal, mas é um programa que passa muito tarde e que também eu sinto que não tem tanta repercussão no streaming, no Globoplay, né? Não é um programa que as pessoas, eu perdi na segunda-feira, então eu vou ao longo da semana dar um jeito de ver o Bial aqui no Globoplay. Você vai ver outras coisas. Então, eu acho que sofreu um pouquinho com isso. Então, eu não sei exatamente como vai ficar, talvez seja semanal, acho que não vai morrer completamente, mas que vai mudar um pouco de formato. Galera, é o seguinte, eu e o Thiago batemos muito papos aqui, mas não estamos finalizando, só que eu queria levantar aqui justamente que ele falou da questão da Ângela Diniz, a questão que nós tivemos em 2025 aí, e durante alguns anos, né, vem ganhando força, infelizmente, essa questão do feminicídio, e já quero falar pra vocês se anteciparem aí. Vá aqui no canal do TikTok, a gente tem um especial com a Carla Albuquerque e a doutora Badaró Criminalista, falando totalmente assim, 2025, sobre casos de feminicídio.
para vocês tomarem consciência, entender um pouco mais sobre relacionamentos, sobre a questão de você entender, enxergar como um relacionamento, ele já vai dando pequenos indícios que ele pode ser um relacionamento tóxico e para onde pode levar isso daí. Então, para você que gosta de um conteúdo de excelência, de qualidade e de questão de consciência, já compartilha esse episódio, fortaleçam aí e sigam o nosso canal. Seguir aqui em 2026, que a gente já tá falando muita coisa de 2026, as surpresas que estão surgindo, né? Pedro Bial e tudo mais. E você vai ser o nosso Thiago Sensitivo aqui. Sobre a questão das novelas. Qual novela que você acha que vai ser sucesso e qual novela que vai ser fracasso em 2026? Olha, o que nós temos de perspectiva aí? Eu acho que a Globo, ela investiu muita bala aí nos seus 60 anos, né? Então eles queriam muito, eles montaram essa grade aí bonitinha com Eta Mundo Melhor, né? Continuação de sucesso, mais Rosana Svartman, Dona de Mim, mais remake de Vale Tudo na grade. Para ano que vem, o que a gente já sabe, né? A próxima das 9 é um texto do Valcir Carrasco, Quem Ama Cuida, né? Então, assim, Valcir voltando aí, né? Tentando conquistar mais uma vez o público das 9 horas, que eu acho que já é um pouco garantia de sucesso. O elenco está todo sendo escalado nesse momento. Então, a gente vai ter, por exemplo, a Isabel Teixeira, que é uma super atriz, fazendo a sua primeira vilãzona no horário das 9. Letícia Colin com uma mocinha, um grande elenco. Às 7, agora já em janeiro, a gente tem Coração Acelerado, que é uma novela que vai como é que fala? Vai navegar aí no universo do sertanejo e da sofrência, né? Uma novela bastante musical, em que a Globo vai testar pela primeira vez a coisa dos seus atores protagonistas cantarem e gravarem músicas para as plataformas digitais, todo esse esquema. E nas 6 horas a gente vai ter A Nobreza do Amor, que é uma novela que vai falar sobre uma rainha negra, enfim. Eu acho que, né, sabemos pouco ainda a sinopse, mas que vai pegar um pouco, vai beber um pouco da fonte de Garota do Momento, né? Uma novela, mais uma vez, aí de protagonismo preto, num tom um pouco de fantasia, mas que me parece que vai ser bem interessante, assim, a proposta deles. É o que sabemos de novela no momento. E agora, logo no começo do ano, a HBO Max desengavetando uma novela que está na gaveta deles aí há um tempo, que é a Dona Beija, estrelada pela Grazi Massafera, né? Uma novela que está gravadíssima já na gaveta, foi gravada simultâneo ou até antes de Beleza Fatal, e que é uma novela de época, um remake aí da grande novela da Manchete aí com a Maitê Proença nos anos 80, né? E já lançaram aí o primeiro trailer, Davi Júnior fazendo aí o par com a Grazi, e vamos ver, né? Me parece aí, Thiago Sensitivo, como você gosta de dizer, não acho que vai ter o mesmo impacto aí de Beleza Fatal, mas esperamos que seja um produto interessante, né? Até porque na época da Manchete, que não era tão forte, essa novela ela ganhou um destaque ali. O pessoal falava, tinha um burburinho. Não, ficou na cabeça das pessoas. Vai ter Proença nua no cavalo, né? Ficou daí bateu pesado. Sim. É isso aí. Hoje eu estive aqui com o nosso querido jornalista Thiago, agora não posso errar o nome, é o Stivaleti. Certíssimo. Só falar em Valete, Stivaleti. Nosso querido jornalista Thiago Stivaleti, nesse papo e nessa análise completa do nosso cenário. Então, já sigam a gente aí. Thiago, muito obrigado mais uma vez. Deixe as suas redes sociais para a galera consumir o seu conteúdo, seguir e entender um pouco mais. Rei, muito obrigado. Eu que adorei participar aqui, acompanho o seu canal. As entrevistas estão incríveis, fiquei honradíssimo de participar. Vou deixar minhas redes aqui. Minha rede é uma só, @TStivaleti. Se você botar @TSTI, já aparece. TSTI, aparece ali o T Stivaleti para você seguir. E também o @F5. Sigam o F5 nas redes para saber de várias notícias aí de tudo que está acontecendo no mundo do entretenimento. Bom demais. E para você que ficou até o final, quero agradecer imensamente hoje. Tivemos esse bate-papo aqui, super rico de informações. E é o seguinte, eu sou o Rei Dias, tivemos mais um TikTok. Na moral, tamo junto, uma salva de palmas e só vai!